Seja bem-vindo ao Mentoringcast, nosso podcast focado em mentorias e negócios para pequenos e médios empresários que querem estruturar suas empresas de mentoria de forma sólida. Meu nome é Bárbara Dias, eu sou CEO da Mentoring Group e especialista na estruturação e venda de mentorias no ambiente digital. Esse aqui é nosso primeiro episódio e eu tenho que contar essa história para vocês porque o nosso convidado hoje, nosso convidado especial, na verdade foi o grande motivador para que esse episódio saísse e para que esse projeto saísse do ar. Então, o Mentoringcast é um projeto que eu tinha desenhado ano passado e acabou ficando meio de lado esse ano. E aí, esse meu convidado, que também é meu cliente, mora no Rio de Janeiro, tava vindo para São Paulo e falou: Bárbara, eu tô indo para São Paulo. Se eu soubesse imitar, eu imitava aqui com sotaque, mas eu não sei. Mas ele falou: Bárbara, eu tô indo para São Paulo e eu quero participar de um podcast. Aluga uma sala, vamos fazer um podcast, quero fazer tal. Aí eu, não, vamos, tal. E ele, não, Bárbara, vamos fazer. Eu falei, putz, ele não vai sossegar enquanto eu não colocar isso no ar, não fizer esse podcast com ele. E eu falei, pô, por que não? Já não tiro isso do papel, já não coloco isso no ar. E é por isso, então, que nosso Mentoringcast hoje está acontecendo. E estou muito feliz aqui com o nosso convidado. Quero apresentá-lo, inclusive, agradecê-lo por esse incentivo, né? E apresentá-lo. Então, nosso convidado é CEO do Grupo Soder Machado, advogado, empresário e consultor de órgãos públicos e empresas há 18 anos. Ele está aqui para a gente bater um papo hoje sobre empreendedorismo, mentalidade, liderança, desenvolvimento de pessoas e gestão. Obviamente, né, para a gente estrear aí o Mentoringcast em altíssimo nível. Seja muito bem-vindo, Leonardo Soder. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo prestígio de estar aqui com você. Para mim é um prestígio muito grande estar aqui com você, porque quando eu contratei a Bárbara para ser minha mentora, a Bárbara, no meu aspecto profissional, mudou a minha forma de ver a questão do digital, mudou a forma de ver a questão da consultoria, que eu sempre fui consultor, e para a mentoria. Está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com você e espero que a gente possa fazer um grande podcast, levar muitas informações, experiências, levar coisas boas para toda a sua audiência. Muito obrigado. Perfeito, maravilha. Então, Léo, vamos lá. Começa contando pra gente quem é Léo, como é que você chegou até aqui, panorama geral. Bom, eu sou Leonardo Soder, tenho 52 anos, sou marido da Juliana Soder, sou empresário, advogado, há mais de 20 anos sou advogado na área pública, sempre trabalhei com a área política, com a área de licitações e contratos, improbidades administrativas, e num determinado momento da minminha vida eu falei, eu quero ser empresário. Comecei o meu ramo empresarial comprando restaurantes. Tive restaurante de comida chinesa, criamos uma marca em Niterói, na minha cidade, China Red. Fomos muito prósperos e a ponto da gente não ter como continuar. Porque eu era funcionário público, tenho uma irmã que é nutricionista e tenho uma outra irmã que trabalhava comigo, e o negócio cresceu tanto a ponto de sufocar, porque nós não éramos empresários profissionais. Esse é o X da questão que a gente vai trazer hoje. E aí o negócio, ao crescer, me sufocou. E aí eu tive que vender o negócio. Logo depois passamos para o ramo de estacionamentos e aí vem nessa história de academia, consultoria e agora mentoria. Então sou empresário há 20 anos e o Grupo Soder Machado é exatamente isso. É um fluxo, uma dinâmica de negócios onde a gente busca cada vez mais ter a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade, gerando empregos, gerando conexão com as pessoas, sempre trazendo alguma coisa de valor, tanto para o nosso grupo como para as pessoas que a gente tem como cliente. Esse é o nosso foco. Perfeito, maravilha. E aí, Léo, até começando aqui, né? Você trouxe que em determinado momento vocês tinham uma empresa e isso sufocou vocês, cresceu tanto que sufocou vocês. E eu sei que você é uma pessoa que preza por essa empresa estar bem gerida e você conseguir aproveitar a sua vida, aproveitar seu casamento, ter liberdade, qualidade de vida. Então, conta pra gente o que aconteceu aqui, quais talvez foram os erros que vocês cometeram, né? E como você vê a importância disso aqui estar rodando bem para ter essa qualidade de vida. Olha, Bárbara, para falar isso eu preciso voltar no tempo, sabe? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Vou contar um pouquinho de como o Leonardo Soder chegou aqui. Eu tinha 16 anos. Olha que loucura. Tinha 16 anos, eu era um jovem rebelde, como todo jovem.
Fui reprovado na 7ª série do colégio, do ginásio, antigamente, né? E, num determinado momento, um dia de sol, estava andando na rua com os meus amigos, voltando da praia, né? Reprovado na escola, voltando da praia, e encontrei um amigo meu. E ele estava todo fardado, uniformizado. Ele tinha passado para a escola preparatória de cadetes do Exército. E daí ele foi e falou assim... Eu encontrei com ele, fiquei muito sem graça, porque eu estava todo sujo, voltando da praia, e ele todo arrumado, era uma sexta-feira. E eu virei para ele e falei, André, o que houve? Que você está servindo o Exército? Ele falou, não, eu entrei para a escola preparatória de cadetes do Exército. Eu falei, poxa, legal, como é que é isso? Aí ele me contou como é que era e tudo mais. E aquilo me deu uma vergonha muito grande. Era um amigo que eu tenho até hoje, né? Ele hoje é o almirante da Marinha, saiu do Exército, foi para a Marinha, e eu todo sujo, no meio da rua, e eu tinha sido reprovado. Ele tinha estudado comigo, ou seja, ele estava algumas séries à minha frente, e ainda assim estava no Exército, numa outra posição e tudo mais. Aquilo me envergonhou. Eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei, olha, encontrei o André. Lembra do André? Ah, lembro, tudo mais. Então, ele está no Exército, tudo mais. Aí eu contei para minha mãe, fiquei com uma vergonha muito grande em encontrá-lo, e eu estava todo sujo. Estava eu e o Carlos Henrique, que é um irmão de criação que eu tenho, muito amigo. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, olha, essa é a vida que ele escolheu, e essa é a vida que você escolheu. E a vida é feita de escolhas. E a partir daí, eu escolhi, na minha vida, procurar ser uma pessoa que tem uma vida organizada, uma vida de estudo, uma vida de trabalho, e planejar a minha vida de uma forma que eu possa ser feliz dentro da minha própria vida. E daí eu entrei para a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, fui para a Academia da Força Aérea, saí da Academia da Força Aérea após o falecimento da minha mãe, aí entrei para a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, saí da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, fui para o Tribunal de Contas do Estado, saí do Tribunal de Contas do Estado, fiz vários concursos para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Rio de Janeiro, técnico do Tesouro Nacional, fiz vários concursos. E aí vem a outra virada da minha vida. Nesse fluxo, em 2000, tudo isso foi, depois que eu entrei para o Tribunal de Contas, eu fui sair e fui sendo empresário, né? Fui abrir restaurante, fui abrindo essas coisas. Quando chegou mais na frente, em 2016, eu já tinha academia, já tinha SM Fitness, com essa pegada de ser livre, de ser feliz naquilo que eu faço, porque eu sempre fui muito feliz nas coisas que eu venho fazendo, senão eu não faço, né? Eu estava numa reunião com os colaboradores, e aí um estagiário de educação física virou para mim e falou assim, patrão, você tem que estudar. E aquilo me deu um baque, porque naquele momento, em 2016, eu era advogado, pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense, em Direito da Administração Pública, fazia um mestrado em Administração Pública, estava estudando. Só que eu era um empresário, eu era um empreendedor, não era um empresário até então, porque os negócios me sufocavam, quando crescia a gente não sabia o que fazer. E aí, quando terminou a reunião, eu fui conversar com ele, falei, cara, por que você está mandando eu estudar? Ele falou, porque eu sou administrador de empresas. E eu faço educação física porque eu gosto. Vai estudar. E esse foi o grande X da minha vida empresarial, porque aí eu fui para a Fundação Getúlio Vargas fazer uma gestão empresarial, o MBA, e estudei realmente o MBA da Fundação Getúlio Vargas, me dediquei, fiz vários projetos com meus professores e fiz grandes amigos. Aí eu virei consultor de empresas, virei consultor de vários lugares por conta da Fundação Getúlio Vargas. E continuei estudando ali, né, capacitação em compliance, capacitação em competências gerenciais, e aí a vida mudou. Porque você começa a ter a ciência, começa a ter a técnica, e aí vem chegando de 2016 para cá, houve uma grande virada nos nossos negócios, e aí a gente não é mais sufocado por aquilo que a gente busca, né? Porque você busca ter prosperidade nos seus negócios, mas quando o negócio é próspero, você se sente sufocado e vende. Fala, opa, tá errado. E isso é o que acontece. Hoje a gente tem uma estabilidade, um equilíbrio que se adequa à normalidade. Maravilha, mas perfeito, né? É bom a gente saber essa trajetória, né? E eu queria saber, assim, quais foram os erros que vocês cometiam naquela época que hoje vocês não cometem mais? Porque antes o cenário fui sufocado, a gente foi sufocado, vendemos ou, né, encerramos. E hoje, quando começou a crescer, conseguimos continuar a prosperar, e eu sei que vem crescendo cada vez mais. Então, quais são as grandes diferenças do que vocês fizeram lá atrás e o que vocês fazem hoje? Nenhum empresário é super-homem.
nenhum empresário é onipresente. Então, quando você tem conhecimento das regras de administração, dos fluxos, do organograma, do processo, quando você tem entendimento de que uma empresa é um local de pessoas e que cada um tem que fazer aquilo que lhe é cabível, né? Você vira e fala assim, olha, eu não vou fazer tudo. Eu sou o empresário, eu dou o norte do negócio, mas, por exemplo, eu preciso ter um gerente financeiro, eu preciso ter um gerente administrativo, eu preciso ter um gerente de qualidade. Porque se eu for gerente financeiro, se eu for gerente de qualidade, se eu for gerente de plataformas digitais, que nos nossos negócios a gente desenvolve uma tecnologia para que a gente tenha um gerente de disrupção, de novos negócios digitais. Se eu for esse gerente todo, vai ser mal feito. E eu vou ser sufocado, eu não vou ter vida. Então, a partir do momento que você tem essa noção de que há uma estratificação de funções, você não é mais sufocado. O seu negócio pode crescer à vontade, você vai trazendo mais pessoas, contratando mais gente, o seu negócio vai crescendo confortavelmente, né? Aumenta lucro, aumenta faturamento, aumenta tudo, e aí você vai de uma forma mais confortável. Maravilha. Então, você diria que o segredo para realmente conseguir crescer uma empresa é delegar? Sim, delegar sim, não tenha dúvida, porque isso está na ciência, né? Isso está no organograma, está no fluxograma. Delegar é necessário, mas o grande segredo é você saber que é necessário delegar. Por quê? Porque o empreendedor, como eu era, e eu me considero hoje um empresário, o empreendedor ele quer fazer tudo, porque ele é dono daquela arte. É tipo um artesão. A pessoa que faz rede na mão, se ela contratar um colaborador para fazer uma rede, a rede talvez não seja tão bem feita quanto ela está fazendo a rede. Então, o artesão, ele faz aquilo e aquele produto tem um valor X na sociedade, porque é um artesão que faz. Tipo Oscar Niemeyer, faz um projeto, aquele projeto maravilhoso, cheio de curvas e tudo mais. Se colocar um outro arquiteto da equipe do Oscar Niemeyer, pode até ficar bom, mas não é o Oscar Niemeyer que está fazendo. O empresário é aquele cara que sabe que ele precisa, não é sair da operação, mas ele precisa ter várias pessoas junto com ele na operação para que ele possa avançar, para que ele possa crescer. Então, não é a questão de delegar, é ele entender intimamente que ele não é o Superman, que ele não é o faz-tudo, que ele não é aquela pessoa que tem que estar limpando o chão e assinando cheque. E a gente precisa ter essa esteira. É uma questão de mentalidade, na minha opinião. Perfeito. Tá? Perfeito. Você tocou num ponto que é pessoas, né? E aí eu quero até aprofundar nisso, mas antes, nesse final, você trouxe a mentalidade, né? Então, assim, coloca pra gente qual que tem que ser a mentalidade de um empreendedor, para além dessa questão de ele não ter que fazer tudo, e as principais habilidades, né? O que um empresário, as principais habilidades que um empresário tem que ter. Vamos lá. A questão da mentalidade é uma questão de frequência, sabe? Na minha opinião. Então, quando você está no trânsito entre empreendedorismo e o empresário, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Por quê? Porque você deixa de ser um artista, porque o empreendedor é um artista, é o cara que coloca a sua arte para fora, o empreendedor é aquele cara que trabalha por amor naquele negócio. Né? Você pode ter um empreendedor que tenha um emprego e você não pode ter um empresário que tenha um segundo emprego. São coisas diferentes. Né? A gente tem que pontuar muito claro isso. Quando você precisa fazer essa transição, a sua mentalidade ela tem que ser uma mentalidade de crescimento, sim. Mas principalmente uma mentalidade de agregar valor à vida de alguém. Por quê? Vou te explicar. Uma empresa ela tem uma função institucional de gerar lucros, gerar impostos, dar tudo que é tipo de subsídios da atividade econômica. Mas ela tem uma função social de gerar emprego, de cuidar das pessoas. Ela tem uma função social de ter um ambiente agradável, porque a pessoa que trabalha 8 horas por dia numa empresa, ela passa mais tempo na empresa do que com a família, porque o dia, 24 horas. 9 horas na empresa, porque tem uma hora de almoço que ele fica ali também. 9 horas na empresa, 8 horas dormindo, trânsito, um barzinho, um jantar e a família. A família normalmente fica um pouquinho. Então, para que a pessoa tenha uma saúde mental legal e para que ela produza mais, ela dê mais lucro, eu acho que o principal alinhamento do empresário é saber que ele está ali como um técnico de futebol.
ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que, para avançar, ele tem que ter muito claro que quem está ali do lado dele é uma pessoa, um ser humano igual a ele. Então ele tem que ter esse feeling, sabe? Essa mentalidade de cuidar de gente, de cuidar do ambiente, de cuidar daquela atmosfera. E aí, a partir disso, aí vem uma questão empresarial, que vem a questão da cultura, vem a questão do alinhamento. Aí é um página 2. Mas, como você me falou, o que ele precisa ter? Ele precisa ter um senso de cuidado com todos que estão em volta na liderança dele. Né? Maravilha. Eu gostei do que você trouxe de mentalidade de crescimento, né? E eu sei que você tem muito isso, assim, de... vamos pra cima. Vamos pra cima. A gente até estava falando sobre isso, de assim... não olhar, às vezes, muito para o que pode dar errado. Né? É arriscar. Eu acho que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter muito essa mentalidade de risco. Né? Tem que ter quase que estômago para... arriscar mesmo, né? E eu, pelo menos, sempre tive muito isso, com aquele sentimento muito forte de no final vai dar tudo certo. Ô, Bárbara, mas eu quero que dê errado. Você sabia? Porque o que acontece? Quando você faz o seu projeto, você vai estabelecendo metas, certo? Você tem um objetivo lá no final. Metas. Você acha que tudo dá certo na sua vida? Quando eu vim para cá hoje, eu marquei a hora, eu vi o cronometrei, eu cheguei com 20 minutos de atraso. Deu errado. Eu tinha um acidente na Marginal Tietê. E eu odeio atrasar. Mas deu errado. Então, numa empresa não é diferente. E por incrível que pareça, nesses 20 anos, por exemplo, no restaurante, deu errado porque deu muito certo. Eu tive que vender. Porque estava acabando com a minha família. A minha irmã acordava 4h30 da manhã para estar no restaurante 6 horas da manhã. Ela não tinha mais casamento, ela não tinha mais nada. Estava acabando com a vida dela. Eu era funcionário público no Tribunal de Contas. Eu ia trabalhar, eu voltava, e eu trabalhava até 1h da manhã no restaurante, porque o restaurante lotava, tinha entrega, estava acabando com a minha vida. Deu errado. Só que com esse erro, eu aprendi muita coisa. Perfeito. Então é muito importante que o empreendedor, que o empresário saiba que dar errado não é dar errado a ponto de você se endividar, não. Mas as etapas do processo, muito importante dividir em etapas, é muito importante que dê errado alguma coisa, para que você recalcule aquela rota e para que você saiba exatamente o que não fazer de novo. Perfeito. Isso é importantíssimo, sabe? Concordo. É o aprendizado. Sim, né? sim. Ou vai dar certo ou você vai aprender alguma coisa. Exato, né? exato. Tem até uma frase que eu não lembro exatamente ela, mas diz algo assim, que o sucesso é feito por uma sequência de fracassos. Sim, né? E é exatamente dúvida. isso. Não existe ninguém que alcançou um nível, um alto grau de sucesso, digamos assim. Não digo nem sucesso, mas essa prosperidade em empresa, né, que não tenha errado muito, que não tenha quebrado. Quanto mais você erra, né, mais você aprende, aí mais chances do próximo dar muito certo. Ontem nós tivemos um erro de processos lá na empresa. Lá no Grupo Soder Machado. Ontem. E ele serviu para que a gente reformulasse toda a forma de comunicar com o time sobre aquele determinado assunto. Porque talvez a nossa comunicação não estivesse correta. Então, esse erro ele vai servir para inúmeros acertos. Foi uma coisa absurda, um erro pequeno, mas que teve um desdobramento, que mobilizou todo o time. Pelo próprio WhatsApp, nós já remodelamos aquilo, o time entendeu, e eu acho que esse aprendizado é melhor do que 5 horas de reunião. Entende? Então, o erro é importantíssimo. E que talvez se vocês nem chegassem nisso em 5 horas de reunião. Né? Sim, Precisa realmente errar, sim. acontecer alguma coisa para falar, vamos fazer de outra forma. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Perfeito. Maravilha. Então, sempre ter essa mentalidade de não tá errando, isso aqui não é um grande problema. Não. Vamos olhar, isso também eu acredito faz muito parte da mentalidade do empresário, do empreendedor. É como você olha para aquilo que acontece. Então, não pode olhar como, nossa, isso aqui é um desastre, se vitimiza, isso aqui é um problema. De jeito nenhum. Não, como é que eu vou solucionar e o que eu tiro de aprendizado disso? Isso aqui é a melhor... Essa é a diferença do empreendedor para o empresário. Por quê? O empreendedor tem para onde voltar, o seu emprego. O empresário não tem para onde voltar. É aquela parábola de um general chinês que chamou a sua tropa para atravessar uma ponte. E após ter atravessado a ponte, ele foi lá e queimou a ponte. E virou para os seus comandados e falou assim, olha, se vocês querem voltar com vida, nós teremos que ganhar essa guerra. O empresário é isso. Sim. Mesmo errando, ele tem que acertar, ele tem que focar no acerto. Sim, não adianta. Perfeito. Sabe?
ficar mastigando o erro, ele vai quebrar, não vai ter mais o dinheiro para levar para casa dele, não vai ter dinheiro para dar comida para os seus filhos, não vai ter dinheiro para pagar a gasolina do seu carro, para pagar o seu aluguel, para comprar. Então, ou é ou não é. E aí a pessoa tem que ter uma mentalidade de acerto. Perfeito. Maravilha, perfeito. Que bom, que bom. E aí agora vamos falar então de pessoas, né? Você acredita que as melhores empresas são as que têm as melhores pessoas? Não. Não. Eu tenho uma cultura nos meus negócios de sempre que eu posso, eu não contrato pessoas prontas. Como é? A gente tem um planejamento a longo prazo. Então, todas as funções, hoje, só para te dar um exemplo, todas as funções do Grupo Soder Machado hoje de liderança foram pessoas que passaram pelo programa de estágio da nossa empresa. A gerente geral foi estagiário. O gestor de qualidade foi estagiário. Então, a gente dá uma mensagem para quem está ali que quem comanda passou pelo chão da fábrica. Perfeito. E aí eu sou muito contra aqueles talentos absurdos, aquelas pessoas espetaculares, porque eu acho que um craque, talvez ele até ganhe ali uma partidinha. Mas o time ganha o jogo, o time com o comando de um bom técnico ganha um campeonato, o time com o comando de um bom técnico, uma boa formação, tendo um bom presidente, ele ganha uma temporada. Então, eu sou muito grupo, sabe? Então, eu sou contra esse lance de boas pessoas. Profissionalmente, né? Hard skill, vamos assim dizer. Cara tecnicamente formidável, com muitos resultados e tudo mais. Eu para botar no time, eu não gosto, sabe? Eu prefiro contratar boas pessoas no início de sua vida, como estágio, profissionais recém-formados, também eu gosto muito. E dentro desse cenário, a gente treinar essas pessoas, fazer um onboard muito forte da nossa cultura, levar ele para mostrar o que é o nosso negócio, para que ele possa estar ali dentro conosco. Porque normalmente o cara é muito estrela, muito estrela não, muito estrela é uma característica pessoal, mas o cara é muito bom, muito capaz, muito competente, muito seguro das suas habilidades, ele normalmente no ambiente corporativo, quando ele chega novo e ele se depara com pessoas não tão capazes tecnicamente do ponto de vista pessoal, ele fala, poxa, eu sou melhor que aquele dali, eu sou melhor que esse aqui, e começa a desagregar o ambiente. Porque primeiro que ele está vindo de fora, né? Então já vem com uma situação do novo, da mudança e tudo mais, e eu não sou muito chegado a isso não, sabe? Eu gosto mais de puxar o grupo, alavancar as pessoas de uma forma linear, e assim tem dado certo comigo, sabe? Tem dado certo. Perfeito. Quando você vai contratar, já entendi que você prefere muitas vezes não pegar essa pessoa já pronta. Não. Né? Mas mesmo ela não estando pronta, quando você vai contratar, o que você considera? Quais o perfil ou o que você considera relevante para você na hora de contratar? Eu busco informações dos trabalhos pretéritos. Eu, numa entrevista, eu vejo o currículo. Primeira coisa é conferir se aquelas habilidades são verdadeiras. Perfeito. Né? Porque o mercado hoje está meio difícil. Gente lá num cenário de 100 entrevistas, 100 currículos, que a gente fez no último processo seletivo para diversas oportunidades, eu te falo que 80% dos currículos eram mentirosos. É uma loucura. Isso é tão complicado, né? Porque a pessoa está buscando uma oportunidade, entrando em algo novo e mentindo. E já entra mentindo. E aí, eu procuro perguntar assim, ô Bárbara, você está querendo trabalhar conosco aqui no Grupo Soder Machado. Se eu ligar agora para o seu ex-patrão, para o ex-dono da empresa, o que ele vai falar de você? Por que você saiu de lá? E a pessoa toma um susto. Porque não tem nenhum problema a pessoa ser demitida do emprego anterior. Não tem nenhum problema. A empresa pode ter passado dificuldades e tudo mais. O que ela não pode é ter sido demitida por questões comportamentais. Porque se eu prezo por ter um time unido, por eu ter uma empresa com um ambiente agradável, por eu ter pessoas que eu preciso confiar nessas pessoas, que elas tocam o nosso negócio, como é que eu vou trazer uma pessoa que tenha problemas comportamentais? Né? Eu estava vendo uma pesquisa, até de um pessoal conhecido aí, tudo mais, de consultoria, de RH, eles falavam que as grandes empresas, elas contratam 91% pelas hard skills, pelas competências técnicas. E 100%
eles demitem pelas soft skills, Perfeito. pelas competências comportamentais. Então, isso me deixa um pouco apreensivo, porque eu odeio errar, principalmente na gestão de pessoas. Porque quando eu erro nesse negócio, eu estou errando com o meu time. Se eu pego Bárbara e coloco no meu time, e Bárbara não tem um alinhamento pessoal alinhado com o meu time, o erro é meu, porque eles estão trabalhando. Quem escolheu fui eu. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado da gente saber quem a gente vai botar lá. Então, o cara que é muito bom, que já está pronto e tudo mais, eu prefiro formar o profissional. Perfeito. Eu gosto dessa visão, mas ao mesmo tempo eu vejo que... E aí, eu até queria ouvir você sobre isso. Porque assim, é bacana a gente pegar um iniciante, júnior, né? E treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, né? Colocar essa pessoa, alinhar essa pessoa com a nossa cultura. Mas pra gente fazer isso, principalmente treinar essa pessoa, a gente precisa dominar aquilo. Sim. E nem sempre, principalmente o empreendedor, domina tudo. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu ensino a vender mentorias, né? Estruturar e vender mentorias, e muitas vezes a pessoa precisa contratar um vendedor para vender para ela. E aí ela vai contratar um vendedor, mas aí ela me pergunta, eu contrato um júnior, um pleno, um sênior. E aí é uma questão por quê? Às vezes ela quer contratar um júnior e quer treinar, mas aí eu pergunto para ela, você sabe treinar? Exato. Você sabe vender? Exato. Porque se você não souber, como é que você vai treinar essa pessoa? Então, como é que você vê isso, assim? Então, vem do âmago do negócio, né? Eu sou empresário. Mas quando eu comecei, por exemplo, o meu último negócio é academia, eu entrei em academia em 2013, foi o último negócio que eu abri. Eu fui ser recepcionista da minha academia. Eu limpava o chão da minha academia. Eu fazia gestão de qualidade da minha academia. Eu ajudava os professores lá na hora de entender o que o cliente quer em termos de treinos específicos. Então eu, Leonardo, eu acho que o onboard faz com que, quando você vai contratar alguém, como é que você vai treinar essa pessoa? Eu acho que o treinamento profissional no local de trabalho, ele tem muito mais a ver o que a pessoa vai fazer, porque as habilidades técnicas são commodities. Ele é obrigado a saber aquilo. Se você contrata um engenheiro, ele tem que saber fazer cálculo. Se você contrata um advogado, ele tem que saber fazer uma petição. Então, isso é uma commodity. Agora, como ele vai fazer aquilo é um onboard. Então, só pode dar um onboard para quem chega, quem já fez. Não adianta eu contratar a Bárbara para o Grupo Soder Machado para ser gerente de expansão. Você tem toda habilidade técnica, você é uma pessoa capacitada, administradora, empresária. Então, por gerente de expansão, você vai andar bem, beleza. Só que você não conhece o Grupo Soder Machado, você não conhece como a gente lida com as pessoas. E aí, quando você for contratar um agente de expansão, você vai contar o que da empresa? Você não sabe. Então, o grande aspecto de treinamento que as pessoas falam, na minha opinião, é muito mais um onboard. Fala, olha, funciona assim, assado, frito, cozido. Você tem que fazer isso. As suas habilidades técnicas, elas estão com você. Eu não vou te ensinar o seu trabalho. Perfeito. Eu vou ensinar o comportamental naquela empresa. Perfeito. Sabe? É uma coisa, para mim, quando você recebe o colaborador novo, o onboard é um aspecto cultural. Sabe? E eu gosto muito dessa questão da cultura. Porque eu queria te dizer o seguinte, fazer um gancho aqui, me estender nessa pergunta. A cultura, ela é o elo mais fraco de uma corrente. É o limite da cultura. Se você tem uma corrente, ela pode ser uma corrente muito forte. Se você tiver um elo fraco, essa corrente arrebenta. E ela deixa de ser uma corrente. Porque ela arrebentou, ela não serve para nada. Uma corrente que arrebenta não serve para nada. Então, a cultura de uma empresa, ela está intimamente ligada ao limite daquilo que você sustenta, ao limite daquilo que você entende como aceitável. Então, você tem que passar isso para as pessoas. Fala, olha, aqui a gente faz isso, mas olha, o limite está aqui. E aí essa pessoa com a habilidade técnica que ela tem, profissional, engenheiro, arquiteto, cozinheiro, né, habilidade. Ela vai se submeter àquele onboard e aí ela vai se inserir naquele grupo, sabendo os limites do negócio. Eu acho que é muito isso, sabe? Perfeito, maravilha.
E aí, eu tenho duas perguntas aqui, né? Vou fazer uma, depois eu faço a outra. Uma mais voltada ainda para esse desenvolvimento de pessoas e outra de cultura. Esse desenvolvimento de pessoas. Então, perfeito. Eu acredito muito nisso também. Tem que ter um bom onboarding, né? Tanto... eu não digo técnico. Você não vai ensinar a habilidade para a pessoa. Mas você tem que mostrar como talvez outras pessoas faziam, né? Sim, eu faço muito sim, isso. Então, sim, por sim. exemplo, para um vendedor, disponibilizar calls para ele assistir, né? Ele fazer junto por uma semana, 2, e depois ele começa a fazer sozinho. E mostrar como é que funciona ali o comportamental também. Beleza, mas e no dia a dia? Então, fiz ali, não sei, uma semana, 2, um mês de onboarding, que está pronto para andar sozinho. E no dia a dia, como é que eu desenvolvo essa pessoa? Como é que eu treino essa pessoa ou dou feedback para ela? Como é que eu desenvolvo, às vezes, para ele ser promovido, subir dentro da empresa? Conheça a verdade e a verdade te libertará, não é isso? Não sei. É isso. Então, o que acontece? As pessoas têm têm receios de conversar com seus colaboradores. As pessoas têm dedos. Elas têm processos longos. E uma gestão de pessoas, ela é feita por pessoas. Então, se alguma coisa lhe desagrada no seu time, você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, isso está desagradando porque está fora da cultura da empresa. Se você não tem, por exemplo, no Grupo Soler Machado, na SM, no nosso negócio, a gente não tem processos muito rígidos, porque a gente dá autonomia para que a pessoa possa trabalhar. Então, beleza. Se a gente achar que o poder decisório dela está fugindo das nossas expectativas, a gente sempre fala, fulano, olha, a gente acha que isso está assim, 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 assim. O chefe imediato ele vai lá e dá o feedback. Porque é uma relação de humanos. Não pode haver barreiras, não pode haver melindres, panos na conexão, não pode. Conexão tem que ser direta. A liderança e o liderado. Sempre em prol do negócio. Eu deixo muito claro. Nós temos gerentes, supervisores em todos os nossos negócios. Eu digo para todo mundo, olha, todos são iguais, todo mundo é soldado. Então, os soldados falam entre si. Você exerce a liderança, você exerce a supervisão, mas você é tão soldado quanto ele. Inclusive, você é mais soldado do que ele, que está lá na ponta. Porque o seu trabalho é servir para que ele faça a coisa certa. E você tem que garantir que isso Exato. seja certo. Então, esse processo de feedback, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, ele é muito orgânico no dia a dia. Perfeito. Ele é muito direto. Então, a gente lá atua de uma forma muito, muito limpa nisso. Não tem ruído na comunicação. Porque o ruído na comunicação é a ruína da empresa. Perfeito. Tá? E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, que foi a velocidade disso acontecer. Então, eu lembro que antes eu tinha um pouco desses melindres, né? Tem que ter toda uma coisa especial para sentar, para dar um feedback, marcar uma call. E aí eu entendi que, na verdade, tem que ser imediato. Fez, não gostou, já fala com o máximo de transparência, clareza e rapidez, velocidade possível. Segundo o Juju, a SM é uma empresa sem filtro. Por quê? Porque se deu alguma coisa de errado, imediatamente a gente tem que corrigir. Perfeito. É tipo uma doença. Você tem que agir no problema. Não é na causa, é no problema. Se a gente tem um problema estrutural, de alguma coisa, vamos agir no problema, para que esse problema não se repita. E isso, Bárbara, é problema de liderança, tá? Quando não há a conexão direta da liderança com o problema, ela enfraquece o colaborador. Porque o colaborador está vivendo com aquele calcanhar de Aquiles, está vivendo com aquela unha encravada. Então ele não vai andar bem, ele não vai correr bem, ele não vai se desenvolver bem. A gente tem que tirar. Está com uma unha encravada? Arranca a unha, vai no podólogo. Está com o dedo inflamado? Toma um anti-inflamatório imediatamente. Não fica postergando, porque a inflamação vai piorar, a unha vai piorar e você não vai conseguir andar. É limpo e claro. Perfeito. E não só resolver esse problema, mas o alinhamento com todo mundo, deixar muito claro por que isso aconteceu, por que isso não pode acontecer, como é que vai funcionar daqui para frente. Sim, nada escondidas. Perfeito. Tudo que acontecer, o time tem que saber para não ter ruído. Exatamente isso. Né? Ruído é a ruína. Eu
Eu tenho essa frase comigo, sabe? O ruído é a ruína de qualquer negócio. Nós funcionamos 18 horas por dia. Então a gente tem 4 grupos de trabalho. Imagina se houver um ruído no turno da manhã e a gente apresente uma solução e alguém do turno da noite não saiba que essa solução foi implantada no turno da manhã. Como é que essa informação vai chegar no turno da noite? Então quem tem que falar o que foi feito é a liderança. Gente, olha só, fizemos isso por conta daquilo e está aqui. Ponto. Não tem ruído. Não tem dúvidas. Sabe? Não tem disse-me-disse, não tem fofoca, não tem ruína. E aí a gente consegue aumentar a nossa afinidade entre as pessoas lá nos nossos negócios. As pessoas que trabalham à noite são amigas das pessoas que trabalham pela manhã. E eu vejo empresas que as pessoas nem se conhecem. É incrível, sabe? Vou lá, faço o meu e vou embora. Quando a gente faz almoço, lá, por exemplo, agora dia 18 vai ter um almoço, é lotação máxima. Parece que é uma festa, que todo mundo se conhece. E tem gente, às vezes, que a gente não fica tanto turno da noite. Eu vejo poucos, às vezes, um estagiário, um profissional, uma recepcionista. Eu falo, gente, como é que essa pessoa se dá tão bem com uma pessoa que ela trabalha 10 horas de distância, não frequenta o mesmo ambiente de trabalho? É pela conexão, pela cultura do negócio. Perfeito. O que você diria sobre cultura? Como é que desenvolve uma cultura forte? Cultura é o alinhamento do empresário. Cultura é o que o empresário se propõe a fazer. Eu, por exemplo, entrei no ramo de academias. Como eu te falei, eu era consultor, tinha restaurante, estacionamentos, tinha outros negócios. E quando eu fui entrar no ramo de academias, eu entrei porque eu fui numa academia uma vez e fui extremamente maltratado. Deixado de lado. E eu vi a academia lotada. E eu sou meio doido. Fiz a conta de quanto daria de dinheiro aquelas pessoas naquele cenário e quanto aquele cara estava maltratando. Eu pensei assim, vou ganhar dinheiro com isso. Só que eu não vou ganhar dinheiro com a academia. Eu tenho horror de dizer que eu sou dono de academia. Eu sou empresário. E aí eu falei, vou abrir uma empresa para cuidar de pessoas. Então a cultura da SM, se você meter a mão no telefone agora, ligar para lá e perguntar o que vocês fazem aí, todos têm na mente que é cuidar de pessoas. Perfeito. Então, cultura é o farol do empresário. Cultura é onde o empresário quer chegar. Então, por isso que algumas empresas têm cultura muito forte e outras empresas têm cultura muito fraca, porque o empresário só quer ganhar dinheiro, mas esse cara não consegue avançar. Porque, na minha opinião, sem cultura você não vai a lugar nenhum. Né? Quem trabalha pelo dinheiro tão somente, não estou dizendo que é ruim, claro, tem que ter a remuneração, o lucro cada vez maior e tudo mais, mas se você não tiver um propósito, um alinhamento, talvez até psicológico, perfeito, você não consegue dar o segundo passo, você não vai para a página 2. E isso eu falo muito para as pessoas. Se não tiver o alinhamento de frequência, o alinhamento psicológico, se você não tiver com o seu coração voltado para aquilo que você quer fazer, você vai só ganhar dinheiro e, na minha opinião, você não vai prosperar a ponto daquela pessoa que faz com coração, que faz com amor, que faz com carinho, que se preocupa com os detalhes, se preocupa com as pessoas. Né? Então, a SM hoje é uma grande potência da educação física na nossa cidade, não tem dúvida, mas porque a gente faz com carinho. Eu estou lá pessoalmente, a minha esposa está pessoalmente, a gente cuida de cada detalhe, a gente cuida de tudo para que no dia seguinte as pessoas tenham o mesmo alinhamento do ontem, do anteontem e de quando eu abri a SM, que era cuidar das pessoas. Isso gera engajamento dos clientes, isso gera engajamento da equipe e aí isso também gera lucro. Né? É um ciclo que se retroalimenta. Perfeito. E o lucro muito alinhado com qualidade de vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E, Léo, você trouxe algo que eu também acredito muito, que é esse alinhamento do empresário. Então, para essa empresa ter uma cultura forte e realmente prosperar, esse empresário ele tem que ter clareza de para onde a empresa tá indo, né? Mas também, que eu acredito que vem até antes disso, é esse alinhamento psicológico, né? Esse alinhamento com ele mesmo. Então, sim, quem eu sou, o que eu acredito, quais são meus valores, né? Por quê? A cultura, eu acredito que é um reflexo do empresário. A empresa vai ser muito reflexo do empresário. Se, sim, você não tem clareza de quem você é e para onde, o que você quer, quais são os seus valores,
aquilo ali vai ficar perdido. Sim, né? sim. Então, esse alinhamento, tanto quem eu sou interno, né, quanto o que eu quero para a empresa, onde a empresa vai chegar. Sim. A estabilidade emocional de quem conduz, ela é um princípio muito básico. A gente fala, porque o fulano de tal é muito rico. Mas você olha para a pessoa tem vários problemas pessoais. Então, no caso, essa pessoa até pode ter dinheiro. Ela pode até ter um carro, um Porsche. Ela pode morar numa cobertura na beira da praia. Tudo bem, beleza. Mas aí vem um outro jogo que para mim é muito importante. Será que essa pessoa usufrui desse Porsche? Será que ela usufrui dessa casa na praia, desse apartamento na praia? Será que ela tem noção do que ela está fazendo para as pessoas? E também, na minha opinião, esse aspecto momentâneo desse sucesso financeiro, ele não se sustenta a longo prazo. Então, todo mundo, se você pegar os grandes empresários hoje de Alphaville, todos eles têm a família como valor primordial. Todos eles trabalham 12, 16 horas por dia. Todos. Ainda que eles falem de lucro e liberdade, eles trabalham 16 horas por dia para que, em algum momento, eles tenham lucro e liberdade. Então, por exemplo, as pessoas trabalham 16 horas por dia, 12 horas por dia, mas elas tiram um mês para ficar fora. Quando elas se dedicam à atividade laboral, elas estão ali 100% trabalhando. Um empresário do ramo de mentorias, de masterclass, tem vários, Alphaville, você vai na mentoria, chega 8 horas da manhã, sai 11 horas da noite. Esse cara trabalha 16, 18 horas por dia. Às vezes é 2 horas da manhã. Mas acabou aquele trabalho, ele vai usufruir. Então não tem essa regra de que eu só vou na empresa tarde, só vou na empresa... Não, esquece isso. Então, se você não tiver esse alinhamento pessoal de família, de trabalho, de dedicação ao seu negócio, você não pode, sou empresário, vou contratar um gerente, vou largar lá e ele vai fazer tudo para mim. Mentira, vai quebrar. Sabe? Porque a âncora do negócio é você. Não existe. A gente tem grandes exemplos. Abílio Diniz trabalhou a vida toda. Né? Paul Lemon trabalhou a vida toda. Né? Esse pessoal grande, Flávio Augusto, trabalha a vida toda. O Pablo Marçal trabalha a vida toda. E essas pessoas não usufruem? Claro que usufruem. Mas eles trabalham a vida toda justamente porque o manager do negócio tem que estar ali. Perfeito. E eu acho bacana porque às vezes as pessoas podem até estar assistindo aqui pensando, nossa, mas trabalhar 12 horas por dia, 16 horas por dia. E na verdade, quando você tem muito claro quem você é, onde você quer fazer a sua empresa chegar e você tem esse alinhamento interno, isso é normal, né? Sim. Então, a palavra não é normal, mas isso aqui não te faz triste. Né? Na verdade, isso aqui é o normal para você, é o seu... onde você realmente gostaria de estar. Você sabe que eu não trabalho, né, Bárbara? Eu falo para Juju, eu falo o seguinte, a gente faz muitas coisas, né? A gente tem construção, a gente tem outros negócios. E eu me meto em tudo, junto com ela. E aí, muitas das vezes, ela fica cansada, a gente chega em casa tarde, esgotado, sem jantar. Aí eu chego, deito na cama, falo, poxa, tô fazendo nada, preciso arrumar uma coisa para fazer. Aí ela, mas como? Nós chegamos em casa, são 11 horas da noite, a gente não jantou, você está dizendo que você não faz nada. Eu falei, eu não fiz nada. Porque eu estou ali produzindo, me divertindo. Eu estou ali, sabe, para mim, estar com as pessoas, com um pedreiro, com um arquiteto, com um mestre de obra, com um professor de academia, com a galera, tá com você, tá com todo... Para mim, é uma coisa assim, tão agradável, assim, que me traz tanta conexão, que porque para mim, trabalhar, o vocábulo trabalho, aí a gente tem que entender um pouco lá de trás da semântica do negócio, o vocábulo trabalho tem muito a ver com castigo. Sabia dessa? Não sabia. O vocábulo trabalho tem muito a ver com castigo. E aí cresceu essa... Tanto que as pessoas, eu vou trabalhar. Não, e é realmente, muitas vezes, como a pessoa enxerga. Então, só que quando eu vou fazer algumas coisas de produção da minha vida, cara, eu não estou trabalhando. Sabe? Eu vim para São Paulo. Na verdade, você está trabalhando, mas isso está sendo prazeroso. Então, mas aí que tá.
eu tenho uma conexão mental muito doida que eu não estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu ainda sou advogado, né? Milito em vários processos. Quando eu digo ainda sou advogado, porque a minha principal atividade hoje, no meu coração, é ser empresário. Perfeito. Então, eu sou advogado. Trabalho, tenho meus clientes, tenho meus processos, ainda tenho minhas mentorias para órgãos públicos, consultoria, mas eu trabalho quando eu tenho que analisar um processo. Porque aquilo me requer um spread de atenção muito forte. Eu não posso errar. Então, aquilo faz com que eu pare tudo, me desconecte de tudo, da minha esposa, do meu cachorro, da minha empresa, dos meus amigos. E aí eu boto um fone de ouvido na minha mesa, Juju já sabe que eu estou de fone de ouvido, e aí eu me debruço no processo. Ali eu estou trabalhando, porque eu me desconectei de todo mundo. Perfeito. Quando eu estou conectado com você agora, eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo. Olha que coisa agradável a gente aqui nesse estúdio, conversando, dialogando. Eu estou me divertindo. Eu estou aqui vivendo, estou sendo feliz. Né? Muitas pessoas falam, não, eu vou lá em São Paulo, vou num podcast, que eu vou trabalhar. Tá doido, rapaz. Sabe? E isso que faz toda a diferença do nosso negócio. É exatamente isso. Eu acredito que isso aqui faz toda a diferença em você ser o empresário que você é hoje. Porque Sim. é essa leveza. É. Né? Mas como é que chega nisso, Léo? Conta pra gente. Porque não é tão simples, né? Quando tá nessa fase do empreendedor pro empresário. Né? Você muitas vezes o empreendedor tem muita mentalidade de estar no operacional, né? E aí é aquela pessoa que vive sobrecarregada, né, quer fazer tudo. Né? E até como aconteceu com você lá atrás, né, nos restaurantes. Essa virada aqui. E aí, quando a gente fala, poxa, é delegar, é ter pessoas, mas também a gente precisa de caixa para isso. Então, como é que a gente faz essa virada aqui desse empreendedor para o empresário que hoje tem um grupo de empresas que roda, que funciona, que fatura, que lucra, que prospera e ele está se divertindo, né, coordenando tudo e tendo essa visão macro? Eu sou Leonardo Soder. Ninguém tira isso de mim. Eu quero que todos na minha empresa cresçam, sejam profissionais e sejam muito prósperos e, se possível, mais do que eu. Não tenho medo de desenvolver pessoas, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho de ter desenvolvido várias pessoas ao longo da minha vida. E tenho hoje pessoas que trabalharam comigo que são maiores do que eu. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho o porteiro do meu prédio, do meu escritório, há 20 anos atrás. Eu passei e ele estava lendo um livro. Eu falei, você faz direito? Ele faz direito. Eu falei, legal. E era um porteiro ótimo, excelente. Chamei ele para estagiar no meu escritório, garanti o salário de porteiro dele no meu escritório. Fui advogado do meu escritório. E hoje ele é diretor jurídico de uma grande empresa na área de saúde aqui em São Paulo. E um manobrista do meu estacionamento, que a gente tinha estacionamentos, como eu te falei, vendi também o estacionamento por conta da questão de Uber. O valor do estacionamento, o cara tinha uma corrida de... Vou até fazer um parênteses. Existem certos negócios que eles deixam de existir, né? Pela tecnologia. Então eu tinha um estacionamento. Então o estacionamento era R$10 a hora, vamos assim dizer. Uma corrida de Uber da minha casa até o centro da cidade era 8. Então o estacionamento não tinha mais por quê. Porque as pessoas deixavam o carro em casa e ia de Uber, e o estacionamento perdeu o case de lucratividade, então a gente fechou. Mas antes disso eu tinha um manobrista, um menino muito bom. Eu falei, vai estudar, meu filho. Se formou em Direito, foi meu estagiário, foi meu advogado. Hoje é proprietário de uma empresa de serviços médicos que fatura milhões. Ele fatura mais do que eu. Muito mais do que eu, inclusive. Caraca. Ele fatura 13 vezes mais do que eu por mês. Caraca. Então ele cresceu muito mais do que eu. E é meu amigo. E eu fico muito feliz toda vez que ele pega um contrato novo, milionário. Então o grande lance de você chegar nesse ponto é você saber quem você é. Eu sou Leonardo Soder. Eu sou marido da Juju. Eu sou proprietário de uma empresa legal, onde as pessoas se sentem bem, onde eu vou na pizzaria, as pessoas dizem, e você que é o dono da SM? E você que é o Léo, advogado do fulano? Porque as pessoas, quando falam da gente, falam com carinho, falam com respeito. E aí você entende quem você é nesse cenário da vida. E aí você fala, bom,
vou fazer do jeito que tem que ser feito, sem medo de sombra, sem medo de nada. E aí, esse é o negócio para você avançar. É isso, nada mais, na minha opinião. Eu também acredito nisso. É continuar, ser resiliente com um sentimento forte de que vai dar tudo certo e continuar, não pode parar. Sim, exato. Perfeito. Mas eu acredito muito que é essa leveza no negócio que faz a gente realmente prosperar. Sim. Né? A gente está coordenando, está olhando e tendo tempo para pensar. Tendo tempo para pensar, para desfrutar, Ô, Bárbara, é aquilo que eu falo. Se você não tiver tempo para pensar, você não vai dar o próximo passo. Não dá. Porque você vai estar ocupado trabalhando. Exato. Quando você está ocupado trabalhando, vamos lá, vamos fazer uma conta. Quanto custa a sua hora de trabalho? Aí você vai falar, minha hora de trabalho custa X. Beleza. Se você pegar a sua hora de trabalho, vamos fazer um exemplo hipotético. Se a sua hora de trabalho, ela vale R$100 dentro da sua remuneração. Se você contratar 10 pessoas que trabalhem a R$10 a hora, por falta de qualificação, por falta de experiência, por início na jornada, você tem uma hora maior, claro. Se você contratar 10 pessoas, você vai ter 10 vezes mais mão de obra, fluxo de trabalho, e você vai produzir muito mais. Então, em tese, você vai ter 10 vezes mais lucro com a mão de obra das outras pessoas que estão num outro momento de vida pessoal que o seu. Você já passou pelo aquele estágio de custar 10 horas. Você hoje custa 100. R$10, né? 10. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Perfeito. Né? A quantificação de mão de obra tem a ver com isso. Uma mão de obra produz X. 10 mão de obra produzem 10X. Então, o aspecto do empresário é muito isso. Você não vai fazer nada. Tipo eu. Eu coordeno, eu olho, eu dou o tom, eu dou a direção. Mas se eu for para a recepção, eu não posso estar aqui com você me desenvolvendo. Porque estar aqui, para mim, é um desenvolvimento absurdo. Porque eu estou com uma pessoa que vai me desenvolver, a gente vai trocar ideia, a gente está conhecendo coisas novas. Só que é um desenvolvimento absurdo. Quanto que eu estou ganhando? Nada. Mas a gente está se desenvolvendo de uma forma absurda. Se eu estivesse lá na operação, eu não estaria aqui. Essa diferença, esse gap que as pessoas precisam entender que existe. E que ele é real. E que é o que leva para o próximo. Não tem a mínima dúvida. Perfeito. Léo, beleza, vamos falar agora mais Léo, pessoa física, digamos assim. Como é que é a sua rotina hoje em dia? Rapaz. Acordo todo dia 5h30, 6 horas da manhã. Todo dia 5h30, 6 horas da manhã. Tomo meu banho. Normalmente, gordo faz jejum intermitente. Né? Normalmente não como nada de manhã, mas tem um ritual. Sento na frente do meu computador na sala de casa, todos os dias. Vejo tudo que eu tenho que ver. Tudo o quê? Os indicadores das empresas, no sistema de ERP, né? Tipo BI. A gente não tem BI, mas a gente tem um sistema de ERP muito bom. Vejo todos os indicadores. Vejo toda a movimentação financeira da empresa no dia anterior. Vejo... A gente tem uma IA que faz todo o atendimento, maravilhoso, inclusive. Então eu vejo as bolinhas vermelhas, pessoalmente, todas. O que seriam as bolinhas vermelhas? São, de acordo com a IA, aquilo que precisa de interação humana. Perfeito. São as coisas que não foram programadas para que ela possa responder. A IA é absurdamente maravilhosa. Ela substitui no nosso negócio umas 4 pessoas. E de forma excelente. Tá? Tecnologia. E aí, após disso, ou eu vou passear com o meu cachorro, ou vai Juju, eu espero ela voltar, a gente desce para a empresa, eu treino na academia, fico ali e tudo mais, almoço, e a partir daí eu vou efetivamente estar com as pessoas, vou no escritório, fico fazendo conexões com os clientes, vou fazer alguma coisa na rua e tudo mais. E hoje, né, por incrível que pareça, sou universitário do curso de administração, né, como eu te falei. Eu acho que para a gente falar alguma coisa, a gente tem que ter muita propriedade.
ainda que a gente tenha experiência como consultor, ainda que a gente tenha experiência na Fundação Getúlio Vargas, ainda que a gente tenha experiência em vários projetos, eu sou um cara muito adepto ao título, a parte técnica. Então, se eu quero botar a caneta, se eu quero pisar firme no ramo da administração, no ramo da gestão empresarial, eu preciso ser administrador. Né? E a gente está com uma expectativa de novos negócios e eu não quero contratar ninguém. Eu quero ser o administrador responsável no CRA pelos meus negócios. Eu quero que o meu nome esteja lá. Sabe? A gente vai contratar, como a gente já está contratando pessoas para o nosso novo negócio. A gente está orquestrando novas coisas, né? A gente está abrindo mais academias, a gente está abrindo outros negócios de mentoria e consultoria, como você bem sabe. E eu preciso de um administrador, né? Até por questões legais do CRA e tudo mais. E eu quero ser o administrador. E está sendo maravilhoso para mim na faculdade, tá? Estou fazendo conexões com pessoas que, por incrível que pareça, tem muito a ensinar para gente. Com certeza. Tá? Eu aprendo cada coisa absurda que eu não aprenderia em lugar nenhum. Não é do professor, não. É ali, naquele ambiente, de conhecer uma pessoa que trabalha numa empresa que presta serviço para o DETRAN, por exemplo, o órgão de trânsito do Rio de Janeiro. E você entende como é que funciona um determinado processo que a gente nem imagina que existe. Né? Tem uma pessoa da minha sala que trabalha com comida. E a gente fala, a gente conversa, tudo mais. Eu com 52 anos, no meio da garotada, né? É engraçadíssimo. Imagino. Entendeu? Esses dias eu fui fazer uma prova, tem um fato engraçado. Fui fazer uma prova de marketing. E a professora entregou a prova. Sala cheia, todo mundo, aquele tumulto todo. Eu sento, já pego, escrevo, não sei o quê. Brincadeira não, Bárbara. Deu menos de 5 minutos, eu fiz a prova toda. Caraca. E tirei 10. Né? Tipo, eu estudo mesmo. Prova de marketing? De marketing. Né? 7 questões, braba. Depois ela entregou a prova, tirei 10. Só que eu fiz a prova em menos de 5 minutos. E aí a professora foi... Quando eu levantei, aí fui entregar a prova, ela... Mas que isso, já? Eu falei, professor, e vou lhe contar uma coisa que a senhora não sabe. Ela, o que foi? Eu falei, não deu tempo nem de colar. Por quê? Porque a minha relação com os professores é diferente. Claro. Eu não sou mais um garoto, eu estou ali para aprender, para estudar. Então eles sabem que eu vou me dedicar, então eu tiro notão e todo mundo acha, ele é muito inteligente. Mentira. Eu estou ali para aprender. Claro. Sabe o negócio, o alinhamento, a frequência. E aí eu tenho essa relação, então eu faço essas loucuras assim, né? O professor não deu tempo nem de colar. Ela, que isso? Não sei o que. Tirei 10 na prova. Então é muito legal, tô muito feliz. A minha rotina é isso. A gente volta para casa, o Juju, a gente sempre janta, o Juju faz uma comida pra gente. Como eu te falei, o maior luxo da minha vida hoje é jantar e almoçar em casa, com a comida que a minha esposa faz. Porque eu gosto de comer comida de casa, natural, sabe? E a gente, como tem uma vida muito agitada, de ir pra lá, pra cá, amigo, chama sempre isso, que então você está sempre num restaurante, está sempre num barzinho, tá sempre não sei o quê. Quando a gente consegue ficar em casa, eu falo, poxa, Juju, vamos fazer um arroz com feijão e uma carne moída? Aí ela, vamos fazer assim, porque isso para mim é um luxo, sabe? Essa é a minha rotina. Uma pessoa extremamente que gosta de ficar em casa, que gosta de passear com o meu cachorro, que gosta de ficar deitado no meu sofá, gosta de caminhar, entendeu? É uma coisa normal. Maravilha. Antes da gente ir para essa parte da rotina, eu quero trazer alguns pontos disso. Mas quando você entrou nessa parte da faculdade, né? Uma das coisas que eu mais gosto assim no Léo, e eu acredito que isso tem muito a ver com a mentalidade do empresário, é a humildade. Né? Então o Léo ele tem muito isso, a humildade de sempre ter certeza, ter a clareza que eu ainda tenho a aprender. Não tenho dúvida. Eu vejo que a mentalidade do empresário, ele precisa ter isso. Ele precisa estar disposto a aprender, né? Estar disposto a saber que diferentes ambientes têm pontos, sim, a ensinar para ele. Ô, Bárbara, vou te falar uma coisa que eu acredito. O especialista, ele vai sempre trabalhar para um generalista. O cara que trabalha só com a orelha direita, ele não trabalha com a orelha esquerda. Tudo bem. Mas eu sou um especialista em orelha direita. Tudo bem. E aí? Você só vai fazer a orelha direita. Eu fui advogado durante 6 anos dos 2 hospitais de referência de ortopedia e traumatologia do Estado. Com um contrato que eu tinha com uma empresa de saúde e administrava os hospitais estaduais. E eu defendia
os hospitais da parte técnica, laudos e tudo mais. Eu lia todos os laudos. Todos. Caraca. E hoje, eu não sou médico, não sou ortopedista, não sou nada. Mas hoje, por exemplo, quando a minha sogra vai no ortopedista e o ortopedista manda ela fazer uma infiltração de joelho, eu falo para ela assim, vai num outro médico, pede uma outra opinião, porque nos laudos que eu li lá atrás, a infiltração não serve para isso aí não. É só uma opinião. Aí ela foi no outro médico mandou não fazer a infiltração. Não estou dizendo que o médico que mandou fazer a infiltração estava errado, mas é que a grande maioria dos laudos que eu lia, naquela patologia da minha sogra, pelo que ela falava e que eu lia nos laudos, não era indicação. Eu não estava falando com ela para não fazer. Eu falei, poxa, pede uma segunda opinião. Sabe? E aí eu acho que você aprender coisas... É ter repertório. Isso. Eu falo muito isso para Juju. A gente precisa aprender tudo. A gente precisa ser uma pessoa interessante. A gente precisa, se você estiver num local, você precisa saber alguma coisa daquilo. Sim. E você precisa conseguir conversar com diferentes pessoas. Sentar numa mesa e conseguir conversar e conseguir tocar em diferentes assuntos. E eu vou mais longe. Quer ter dinheiro? Seja uma pessoa interessante. Antes de ser uma pessoa interessada. Isso. E quando você é uma pessoa... Ou interesseira, né? Isso. Interesseira. Porque quando você é uma pessoa interessante, todo mundo quer ter você perto. Sabe? Sim. É uma coisa de conexão. As pessoas falam... As pessoas me perguntam coisas que não tem nada a ver. Aí eu dou minha opinião. Aí, Juju, Léo, você está se metendo na vida dos outros. Eu falei, não, estou dando minha opinião, foi ele que pediu. Sabe? Eu acho isso muito importante. Eu acho, Bárbara, que a palavra humildade, ela está sendo mal utilizada pela sociedade de hoje. Concordo. Muitas Sabe? vezes a pessoa se coloca num lugar até de subserviência com essa palavra. Não é isso. Sou. Não. Eu sou queixo em pé pra cacete. Sim. Eu estufo silicone, como eu digo pra todo mundo, sabe? Eu Sim. falo, pessoal, gente, estufo silicone, pá. Sim. Mas não deixa de ser aprendiz. Sim. Sabe? Ser aprendiz é uma coisa maneiríssima. Sabe? Eu acho que isso engrandece muito. Sim. Eu digo a palavra humildade, eu vejo também que tem isso, né? Mas jamais nesse lugar de subserviência, nesse lugar de saber que diferentes ambientes, né, ainda podem te ensinar. Sim. Perfeito. Até esqueci o que eu ia falar. Ia falar uma coisa. Essa questão de ser interessante antes de ser interesseiro. Né? Eu lembro que eu tive um chefe, quando eu trabalhei numa multinacional na indústria de meios de pagamentos. E aí ele olhou para mim e falou assim, porque a gente era uma área chamava Business Strategy. Então era a estratégia do negócio. Muitas vezes a gente precisava de informações de outras pessoas, de outras áreas, para construir algum material, para, enfim, analisar os dados. E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você nunca vai chegar na mesa de alguém pedindo algo de mãos vazias. Sim. Então, que você acaba se tornando aquela pessoa que só pede, né? Aquela pessoa interesseira. Então, ele falava assim para mim, você prepara um material, você vai com informações, você leva algo que você já fez para essa pessoa, né? E aí sim você pede algo. Ô, Bárbara, vou te trazer um exemplo claro. E vou trazer para o nosso negócio. Nós somos empresários e a gente vive de quê? De venda. Certo? Então, vou fazer esse gancho para a gente chegar aí onde você quer. O vendedor, ainda que exista técnica de venda, ainda que exista o processo de consumo, ainda que exista todas as técnicas, estratégias, comportamentos para que o cara venda, que seja um bom vendedor, é muito bom a gente entender que as pessoas não compram nada que não seja pelos motivos dela. Você até pode ter um bom argumento, você pode ter um bom produto, mas a pessoa só compra pelo motivo que ela entende que é legal. Então, dentro do processo de vendas, eu oriento as pessoas lá do nosso negócio, principalmente da academia, quando eu vou tratar alguma consultoria, alguma coisa. Eu fechei uma consultoria enorme em 2017, que hoje é uma grande universidade no estado do Rio de Janeiro, porque eu gerei um valor para o dono da universidade. Então, o que eu quero dizer? Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai pleitear alguma coisa, você tem que ter algum valor para que aquela pessoa se convença a lhe dar alguma coisa sem você pedir. Perfeito. Porque todo mundo que pede é inconveniente. Já parou para pensar? Sim. Se você tem um carro e a sua irmã pede seu carro emprestado, é sua irmã,
Não tem problema nenhum. Bárbara, me empresta seu carro que eu preciso ir ali. Você vai emprestar com a sua irmã. Mas não é emocionalmente, por mais desprendimento que você tenha, legal você dar a chave do seu carro. Sim. Aquilo que você gosta com tanto carinho. Quando você tem uma blusa, um blazer, sua irmã vira e fala assim, Bárbara, você me empresta que eu vou sair? Você vai emprestar. Você fala, será que ela vai cuidar do E meu olha blazer? que eu tenho duas, hein? Passo bastante por isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Sim. a partir do momento que ela virar para você e falar assim, Bárbara, eu tenho um evento, não sei o quê, babá. Você ficou tão linda naquele seu blazer branco que você estava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Você vai falar, quer que eu te empreste? Para você ficar bonita também? Perfeito. É um outro jogo. Perfeito. Porque você, por amor à sua irmã, você vai falar, poxa, eu quero que minha irmã fique linda também. Perfeito. Mas a partir do momento que ela pede, então o que ela fez? Ela disse que tinha uma necessidade. Ela falou que você ficou muito bonita com aquele blazer branco. E a partir daquele momento você falou, poxa, minha irmã é amor de uma vida que eu tenho. Eu quero que ela fique também. E aí você cria aquela necessidade de você emprestar o blazer para ela. Perfeito. Sabe? Então é um pouco disso que eu acho. Eu concordo totalmente. Inclusive, quando eu estava nessa empresa me ensinou muito, né? Eu tive chefes ali muito bons. E eu tive esse chefe que me falava isso, é uma coisa que eu sempre guardei, né? E repito. E eu tive outra chefe, que aí ela era vice-presidente da empresa, uma das vice-presidentes, porque lá as grandes contas, cada um tinha um vice-presidente, ela era uma vice-presidente importante lá. E aí ela me ensinou uma coisa que é bem voltado para isso também, que ela era muito estratégica em tudo que ela mostrava, em tudo que ela pedia, né? Era bem isso, de antes de ela pedir algo, ela tinha um relacionamento muito próximo com o vice-presidente sênior. E tudo que ela queria ali, ela conseguia nessa linha de mostrar valor, agregar antes de pedir algo. E aí ela me ensinou uma coisa que hoje eu repito da seguinte forma, né? Tudo é a forma como você embala as coisas, né? Então, e aí é uma coisa que eu utilizo demais na minha vida, eu falo isso, todos os meus clientes já ouviram isso, todos os meus colaboradores já ouviram isso. Tudo é como você embala. Então, sempre vender a ideia como uma oportunidade para a pessoa. Sim, né? sim. E aí vai bem na linha do que você trouxe de é você falar como é que aquilo vai agregar e quando a pessoa acreditar que aquilo é interessante para ela, aí sim ela compra a sua ideia. Então, por exemplo, quando você vai contratar alguém, isso se aplica em absolutamente tudo. Até assim, sei lá, eu falando com a minha família, sabe? Assim, primeiro, como você vende aquela ideia, né? Mostrar que aquilo é uma oportunidade, que aquilo é bom para a pessoa e aí sim ela cata. E aí, quando a gente diz, né, fala sobre empresas, como você vende a ideia para novos negócios, para novas parcerias, colaboradores, a venda mesmo, né, para cliente. Isso aí é uma coisa que eu... O que eu acho é o seguinte, vou te contar. Eu gosto sempre de fazer o paralelo da venda, porque a venda é uma troca. Perfeito. Você dá alguma coisa e recebe outra coisa. Nas relações humanas também são trocas, todo dia. Perfeito. Então, a partir do momento que você faz uma troca, e aí o comportamento humano, ele necessariamente, ele ou é por impulso, ou ele é por urgência, ou ele é por necessidade. Ninguém decide alguma coisa estático. Você decide por demanda. Então, a pior coisa que tem é quando você decide alguma coisa e no momento seguinte você se arrepende. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega no balcão da academia, eu quero fazer um plano. E aí a recepcionista, ela não vende plano. Ela larga lá os planos e fala assim, olha, nós oferecemos isso. A vantagem desse plano aqui é essa. A vantagem do outro é tal. E a gente deixa ela decidir. Eu não permito que tenha empurroterapia. Beleza. Você fala, Léo, mas é venda, tem que bater. Não. A partir do momento que a pessoa decidir, ela decidiu. A responsabilidade é dela. Porque a pior coisa que pode existir é você decidir alguma coisa influenciado por alguém. Coagido, e quase. No momento seguinte você fala, putz, fiz besteira. Fiz sem pensar. Fiz sem pensar. E aí você já não vai usufruir daquilo. Porque você já criou um sentimento negativo, uma repulsa. E às vezes uma coisa que é legal, por exemplo, frequentar uma academia, você já vai se sentir trapaceado, não vai gostar de usufruir daquilo, você não vai aproveitar o produto que eu quero te entregar. Você não vai ser meu cliente na linha do tempo. Então deixa a pessoa muito tranquila. Olha, você quer comprar um plano trimestral? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Perfeito.
E da mesma forma, por exemplo, o cara que quer cancelar. O cara chega no balcão, quero cancelar. Ótimo. Qual foi a sua forma de pagamento? A recepcionista entra no computador. Ah, o senhor pagou uma mensalidade, né? Vou lhe devolver o seu dinheiro. Toma. Não pergunto por quê. Léo, mas que loucura. É isso. Porque essas pessoas, quando elas repensarem em algum momento, elas falam, poxa, aquele pessoal foi tão gentil, vou voltar para aquela academia lá. Porque se você der uma multa, se você ficar perguntando, criar dificuldade, ele vai falar assim, se eu me matricular lá, depois passar aí vai ser ruim. Ele vai pensar em não fazer. Como ele sabe que sair é mesmo tranquilo como chegar, ele vai lá e se matricula de novo. Sim. E às vezes ele nem vai. Sim, sim, sim. É verdade, entendeu? É comportamental. Sim, e eu vejo que as empresas elas têm muito a aprender em relação a isso. Né? Até o mercado digital, mas todas, né? Mas o digital, principalmente nessa coisa da venda. Sim. Né? Então, vem se falado cada vez mais em uma venda mais agressiva, em uma venda que você quase humilha o cliente ali com, né? Comigo não fecha. Já até me contou alguns casos. Né? Mas é complicado, está cada vez mais em alta. Né? E eu vejo isso, assim... Eu também trabalho aqui com mentorias, né? Às vezes a gente já tentou aplicar isso, só que é batata. Você aplicou isso, o cliente fez ali por uma pressão, fez o Pix na hora, entrou, pede reembolso. Sim. Ou entra e enrola para assinar o contrato, enrola para começar, às vezes enrola para colocar o produto no ar, às vezes nem coloca. E isso depõe contra o seu produto. Porque se ele não for um cara de sucesso, é porque você não foi competente para que ele fosse um cara de sucesso. Sim. Já parou para pensar que é igual a questão da comunicação. Sim. Ah, mas eu não entendi o que você quis dizer. Beleza, a comunicação sempre é culpa de quem comunica, não é culpa de quem recebe. Perfeito. Porque você tem que ter o cuidado de saber o que você está falando para quem está ali recebendo a sua comunicação. Né? Negócio é igual. Você está usufruindo da mensalidade da academia? Não. Por quê? Meu irmão, você contratou porque você quis, ninguém te empurrou nada. A gente faz tudo para que você venha, a gente manda mensagem, se você não vem, você não quer vir. Beleza. Aí é uma decisão dele. Mas ele dizer que você empurrou, que você não fez, aí o jogo muda. E aí não é legal. Perfeito. Maravilha. Léo, vamos voltar lá para a rotina. Vamos. Então, pelo que eu entendi, você tem uma rotina de manhã, mais você, sua esposa, Juju, Isso. E à tarde mais empresa, aí é mais focado mesmo em atividades, digamos assim. Sempre que a gente conversa, né, o Léo sempre cita a Ju, sempre cita o casamento dele. Como que você vê, assim, a importância do casamento, da instituição do casamento na sua vida hoje como empresário, sua vida como um todo? O casamento é bíblico. Né? Então não sou eu que vou discutir o casamento. Está lá na Bíblia. O casamento ele é bíblico. Não sou eu que vou discutir o casamento em si. Mas eu acho que quando você casa querendo casar, é igual uma venda. Eu não empurrei nada para ninguém, nem ela empurrou nada para mim. A gente se encontrou. Na primeira vez que eu vi a Juju, eu falei que eu ia casar com ela. Né? E me casei com ela. E eu acho que o casamento, ele faz uma diferença no seu alinhamento. Porque não que você seja solteiro, você faça isso. Não, não é isso. Quando você está solteiro, você não tem... o ser humano, ele é um mamífero. O leão, ele vai para a caverna com a leoa. O passarinho, ele vai para o ninho com a passarinha. Não é isso? Não é? Na minha opinião pessoal, se você não encontra o seu parceiro e você... ainda que a sociedade de hoje esteja muito moderna, evoluída, na minha opinião, você precisa ter o seu parceiro. Independente da sua vocação, da sua opção, mas você tem que ter um parceiro de vida. E a Juju, para mim, é minha parceira de vida. Né? É uma questão de alinhamento pessoal. Vocês brigam todos os dias. Inclusive porque eu acordo falando e ela gosta igual... Ela é igual carro a álcool. Ela tem que... Demora para pegar, sabe como? Então, é igual carro a álcool. Ela demora para acordar. Eu não, eu já acordo falando, eu acordo cantando, eu tomo banho dançando e cantando inglês, que eu tenho inglês muito fluente. Né? Mentira. É verdade, mentira. Aí eu canto em inglês, aí ela começa a rir, eu canto alto, e eu falo com o cachorro alto, e ela reclama que ela gosta de acordar com paz. À noite, ela não gosta que eu fico vendo vídeos, eu fico vendo TikTok, e ela já briga comigo porque eu estou vendo vídeo alto. A gente briga todo dia.
Mas não é por isso que eu não tenho um casamento feliz. Não é por isso que eu não tenho a minha estabilidade. Né? De todos os dias depois que eu me casei, não tem nenhum dia na minha vida que eu não fico sem minha esposa. Eu vou trabalhar, eu vou viajar, vou atender os prefeitos, vou atender secretário de Estado, eu levo ela. Porque eu não vou abrir mão do meu casamento, estar com a minha esposa, não vou abrir mão da minha vida, que eu escolhi. Se eu quero ter liberdade, a minha liberdade é estar com a minha parceira, com a minha companheira. E eu acho que isso faz, por opção, eu acho que isso faz toda a diferença. Sabe? No alinhamento, você tem alguém que você tem um porto seguro. Perfeito. Não é um porto seguro de... Aí vem, não é um porto seguro financeiro, não é um porto seguro estratégico, não é um porto seguro de carinho, um porto seguro de deitar, da pessoa brigar com você porque está falando alto, é um porto seguro de a pessoa brigar com você que está vendo um vídeo com tudo apagado e você está rindo alto, é o porto seguro da pessoa falar, penteia esse cabelo, bota o perfume, arruma essa calça, e você está com o sapato sujo, não sei o quê. Mas é uma pessoa que está perto, que você sabe que está ali, que você pode conversar, que você pode dialogar. Que você confia. Que você confia. Isso é muito importante, alguém que você confia. É uma questão de amor mesmo. Eu acho que é muito primitivo. Sabe? Essas coisas assim. E eu acredito muito nisso, sabe, Bárbara? Eu acredito muito nisso. Sim. Esse amor primitivo. E eu acredito que para prosperar, assim, para atingir esse próximo nível, isso é muito importante. Isso faz diferença. Todos os grandes, eles preconizam e fazem bandeira do convívio familiar, das origens, todos os grandes. Né? A gente tem grandes exemplos. Eu e Ju, a gente frequenta vários palcos aí de mentoria, de tudo mais. A gente tem grandes exemplos, né? De pessoas que são prósperas, são felizes, e eles são felizes com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, com suas mães, suas famílias. Né? Quando eu falo de família em sentido lato, assim, em sentido enorme, uma coisa muito ampla, sabe? É aquele laço de carinho, é o laço do ninho, sabe? E eu vejo muito dessa forma. Para mim isso é imprescindível. Tá? Para mim, Leonardo. Perfeito. E hoje eu sei que vocês tocam, né, a empresa juntos, tocam o grupo juntos. Como você vê isso? Assim, é difícil às vezes ou não? Qual conselho você daria para empresas que, né, o casal é sócio e tocam juntos? Porque isso eu vejo que vocês dois, não sei no dia a dia, mas vocês parecem que tocam muito bem. Muito. Né? Que tocam muito bem. Mas eu sei de casos, né, que tem muita briga, enfim, casamentos que acabam. O que acontece? Vou te contar. Eu acho que o principal fator de um casal é não ter competitividade. Ponto. Cada um tem que saber qual é o seu lugar na vida do outro. Né? Então, eu, por exemplo, volto a dizer, eu não faço nada. Eu não trabalho. Eu me divirto fazendo o que eu faço. E eu falo para ela, eu não trabalho. Aí ela, meu Deus, você faz 300... A gente faz 300 coisas e você diz que não trabalha. Eu falei, eu não trabalho. Né? E ela faz muita coisa. E ela também não trabalha. Né? E a gente tem essa conexão. Então, a primeira coisa que tem é não ter competitividade. Ela faz o que tem que fazer, eu faço o que tenho que fazer, e a gente sabe que a gente está fazendo um para o outro. Ela não está fazendo para ela, nem eu estou fazendo para mim. A gente está fazendo para o nosso negócio. Eu tenho uma frase que eu sempre falo em todas as reuniões, falo tudo o seguinte: o todo é maior do que todo mundo junto. E nós dois cuidamos do todo. Então, eu, dentro desse aspecto de lucro-liberdade, que a gente fala muito, de paz, eu gosto de não trabalhar de manhã, sabe? De manhã eu só faço os cheques no meu laptop, que está em cima da minha mesa, da sala, parado lá. Sento lá, faço tudo, acabou, me desligo. De manhã eu faço as minhas coisas, cuido de mim, vou na academia, tomo café da manhã, ando com meu cachorro, passeio, vou lá nas obras que a gente faz, passeando. Né? Então, nisso, Juju está fazendo outras coisas. De tarde, a gente vai trabalhar no escritório. Muitas das vezes não tem nada para fazer. O que a gente faz é alinhar com o time, é conversar, estar com as pessoas. E para você ter uma vida de casal junto com o trabalho, o respeito. E eu volto a dizer, a não competitividade é importantíssima.
sabe? Perfeito. É você se doar inteiramente, sabe? É você ser marido e ela ser mulher. Como se a gente estivesse em casa. E andar pra frente. Vambora. Tem dificuldade? Tem. Briga? Tem briga. Mas não é briga. É divergência. Sabe? Principalmente comigo. Porque eu, como você sabe, eu sou sem filtro. Mas eu sou direto. Eu não sou desrespeitoso. Ela fala, Léo, você é sem filtro. Eu falo, não. A pessoa... E eu digo o seguinte, a gente tem que comunicar. E às vezes ela não concorda da forma que eu comunico. Eu falo, tudo bem, eu vou melhorar. Eu poderia falar, pô, esse é meu jeito, isso aqui. Não, beleza. Porque eu sei que ela quer o meu bem. Da mesma forma, quando ela faz alguma coisa, eu falo, Ju, se liga, isso aí a gente poderia fazer melhor assim, assim, assim. Ela vai, pum, para. Ela só reclama que eu falo 50 vezes a mesma coisa. Sabe? Também não gosto disso, não. Então, eu falo 50 vezes a mesma coisa. Ela reclama, você fala 50 vezes a mesma coisa? Eu falo, tudo bem, desculpa. Mas a coisa que eu estou falando não fere, não diminui, não aumenta. Sim. Não, eu estou falando da coisa, pô. Ela continua sendo a minha esposa. Sabe? Eu acho que é muito isso. Sim. E aí, Bárbara, tem muito a ver. Eu sou Leonardo Soder. Eu não tenho problema em alguém virar bem e falar, tu tá errado. Entendeu? Pô, tô errado? Caraca, foi mal. Entende? Eu não tenho esse problema. Se é minha esposa, se é você, se é o rapaz da house, não tem problema. A pessoa que tem essa vaidade de poder, de estar certo, isso é uma trava. É horrível. Em tudo. E é no casamento, é com os amigos, é com a família, é com todo mundo. Você tem que ver como é que eu sou com a minha sogra e com o meu sogro. Eu perturbo o juízo deles. Quando eles querem falar alguma coisa séria, eles falam, não consigo. Eu falo, claro que não. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eles são. E a gente tem que viver essa vida da forma mais leve possível. Entendeu? É isso. Negócio é negócio, a gente faz junto, sem competitividade. E a partir daí a gente avança. Perfeito. Perfeito. Maravilha. E eu vejo que... E aí me corrija se eu estiver errada, mas acredito que por vocês tocarem tão bem o negócio, né, por estar tão... Ele conseguir rodar sem vocês terem que estar lá, sem estar na operação, sem todo aquele estresse, isso influencia demais o casamento ser cada vez melhor. Porque acaba sendo muito mais leve. E eu vou mais longe. Leve. Eu vou mais longe. Desde que a gente casou e Juju entrou para a gestão da empresa, nosso faturamento dobrou. A nossa vida melhorou. Acredito. Entendeu? Por quê? Vem a questão da mão de obra. 2 pessoas fazem melhor do que uma. Perfeito. E olhando para a mesma direção. Para a mesma direção. Perfeito. E aí eu vou melhor. O nosso lucro dobrou. Porque o faturamento dobrou, nosso custo fixo é o mesmo. Perfeito. E aí, como é que faz isso? Então, qual é o grande lance da vida? Qual é a lição que a gente entende disso aqui? Seja feliz. Seja honesto com as pessoas que estão à sua volta. Que o mundo vai te retribuir. Perfeito. Sacou? Perfeito. É simples. As pessoas que complicam, né? Coração tem que ser limpo. Você trabalha com o coração limpo com sua esposa, com seu marido. Você trabalha com o coração limpo com seus colaboradores. Você trabalha com o coração limpo com seus clientes. Você está sendo justo com você mesmo. Você está sendo honesto com você mesmo. Não tem problema. Você vai prosperar mesmo que você não queira. Perfeito. Pode anotar. Todo mundo que... Você deve ter na sua família alguém que seja unanimidade. Aquela pessoa maravilhosa. Normalmente é um avô, é uma avó. Por quê? Porque essa pessoa já viveu a vida. Já viu muita coisa. E ela já aprendeu que nada mais vantajoso do que você ser carinhoso. Nada mais vantajoso que você ser uma pessoa do bem. Porque até as pessoas más gostam de estar perto de pessoas do bem. Já parou pra pensar nisso? Isso aí não. Para pra pensar. Quando você vê uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que tem má índole, ela quer sempre estar perto de pessoas boas. Por quê? Porque ela tem medo de que as pessoas sejam iguais a ela. Quem trapaceia, quem faz coisas erradas, quer sempre estar perto de pessoas boas.
E quem é bom tem que ser pessoa boa também. Então, quem é bom, quem é leve, quem é direto, quem não tem mimimi, vai estar sempre rodeado de gente. Perfeito. Começa a se ligar nisso só. Maravilha. E, Léo, o que você ainda quer alcançar? Deixa eu até pegar aqui. Quais são seus objetivos profissionais hoje? O que ainda não aconteceu? O que o Léo ainda quer conquistar? Onde o Léo ainda quer chegar? Eu quero desenvolver esse projeto que eu tenho junto com você, que para mim é uma coisa maravilhosa. Né? A sua orientação está sendo uma coisa bem legal para mim. Como eu te falei, eu vou na sua. Você fala, nós vamos. Né? Pelo seu lado profissional está sendo muito, muito claro, muito identificável. E eu quero pegar toda essa experiência de 20 anos de consultoria para órgãos públicos, para grandes empresas, e trazer mais próximo da galera que está começando, do empreendedor, das pessoas que acham que tudo é muito difícil, das pessoas que acham que tem que dar uma volta enorme para chegar num ponto B, se ele sair do ponto A. E eu quero dar uma linha para essas pessoas que não estão vendo um horizonte, sabe? Quero ser tipo uma clarificação de uma água de piscina. Você olha a piscina, aquela piscina está verde. Você joga um clarificante, bate aquela piscina 6 horas, ela fica clarinha, não é isso? Então, eu quero ser um agente clarificador da visão das pessoas sobre negócios. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga que eu conheci lá em Campinas. Ela foi consultora da nossa empresa, da parte de vendas. E eu fui e virou minha amiga e fui almoçar com ela lá em Campinas ontem. Eu e Juju fomos lá almoçar com ela e ela estava com uma amiga. E expliquei tudo isso. Que eu queria fazer uma coisa legal, que eu queria fazer uma coisa que diferenciasse a vida das pessoas, mas eu queria sair dessa mesmice de coisas de impacto, de frases mirabolantes. E ela falou assim, você tem que abrir, você tem que comunicar como se você fosse o antimétodo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Antimétodo. Eu não tenho método. Nenhum. Quem sou eu para ter um método? Só maluquice. Você sabe por quê? Porque a ciência da administração ela é para todos. E não sou eu que vou inventar um método. Ou então eu sou um cientista, professor universitário da parte de processos, da administração, da gestão, mas eu não sou. Eu sou um empresário inquieto que quero levar para as pessoas uma informação. Mas eu não tenho método nenhum. Eu sou o antimétodo. Eu quero mostrar para as pessoas o seguinte, essa folha aqui é branca. E você pode falar o que você quiser, que essa folha pode ser branca. Eu não tenho método. Eu vou te mostrar que essa folha é branca. Sabe? E eu gostei disso. Eu falei, é antimétodo. Não tenho método. Eu vou mostrar para as pessoas que é muito simples entender de negócio a partir do momento que você saiba algumas coisas básicas. Você não precisa saber as coisas extraordinárias. Se você souber as coisas básicas, se você souber manejar um PDCA, se você souber manejar uma matriz SWOT, se você souber manejar uma gestão de qualidade, se você souber manejar uma gestão de pessoas. Ah, mas isso é muito complicado. Não, existem ferramentas. Um mapa de empatia, por exemplo. Você pega um mapa de empatia, você olha ali, você já sabe o que você quer. Isso é uma ciência, isso é uma técnica experimentada pelo curso de administração de empresas. Então, eu não estou inventando. Esse método não é meu. Sim. Se eu for fazer um DISC, esse método não é meu. Então, eu não posso dizer que eu tenho um método. Então, eu vejo muita gente aí na internet, muitos consultores, dizendo, não, método 10P, 30P, 4Z, tudo mais. Eu discordo disso. Não tenho método. Léo, mas o que você faz? Eu trago clareza para as pessoas. Eu faço análise macroeconômica, que é uma disciplina da faculdade. O que é o aspecto macroeconômico? Tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo e a pessoa fala, Léo, mas isso aqui, eu falei, olha, seu negócio não é viável por conta do aspecto macroeconômico. Aí, não, você quer que eu feche minha empresa? Quer? Não, eu não quero, isso é um problema seu, mas se você não fechar, você vai quebrar. É bom fechar agora. E as pessoas não entendem, porque elas querem um método, elas querem uma fórmula mágica, elas querem uma varinha de condão, pim, 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 você vai ser rico, você vai andar de Porsche, você vai ter um avião, e não é assim que funciona. Não. Né? Então é muito isso, eu quero levar clareza, sabe? Esse é o jogo. Perfeito. Essa questão de método,
Às vezes o método... Eu gosto, né, dessa ideia de método. Sim. Mas o método, muitas vezes, ele vai ser muito mais a sequência que você aplica essas técnicas. Né? Por exemplo, você entrou numa empresa. Tenho certeza que o Léo, como consultor empresarial, vai fazer, às vezes, uma consultoria, entregar um resultado ou fazer uma análise, um diagnóstico, né, diferente do que outra pessoa. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Beleza, mas vocês têm formas de fazer diferentes. Então, entendeu? na faculdade de administração, existe uma disciplina chamada Organizações e Métodos, onde a gente aprende a formatar processos. Então, eu não tenho método. Eu tenho análise de processos. Não tem aquele negócio? Quadradinho, bolinha, triângulo, losango, setinha. Não tem? É isso. Eu até posso dar um nome, mas o que eu quero me diferenciar do mercado é que eu não vou dar nome e vou dizer que é antimétodo. Essa ideia é legal. Não, Trazer de uma forma diferente. sim. E eu quero mostrar para as pessoas que isso não é um método. Isso é uma técnica de gerenciamento de processos. Lá na ciência da administração de empresas. Não estou inventando nada. Eu posso dar um nome, Método Leonardo Soder. Mas aí eu vou me assemelhar. No seu caso, você é mentora. Você tem que criar um método Bárbara, método ênfases. Por quê? Porque você está levando para a vida das pessoas. Você está formatando uma coisa para as pessoas. Você pode ter um método. Mas gestão de empresas não tem método. Porque o que está acontecendo? Se você tem o Wendel de Carvalho, que tem o Protagon, ele tem um método. Desenvolvimento humano. Legal. Se você pegar... deixa eu ver, não me veio a cabeça agora. Essas pessoas desenvolvem métodos de aplicação do trabalho delas. Mas lá na empresa do Wendel de Carvalho, ele usa o PDCA. Ele não tem método de análise de empresa. Ele não tem método de fazer uma matriz SWOT. Ele não tem método de fazer um mapa de empatia. Ele não tem método de fazer um onboard dos colaboradores que chegam. Porque essas coisas, elas estão previstas na ciência da administração. O dia que eu for fazer uma consultoria de uma forma diferente, eu tenho uma consultoria que se chama SM+, que é uma consultoria de empatia para órgão público. Por quê? Vou te explicar mais ou menos. O servidor público, normalmente, ele é assim colocado num segundo plano pelas gestões. Porque a gestão é do político, o cara é eleito, e o servidor público concursado está lá, normalmente não tem muita importância, e há esse desnível de informações. E aí eu tenho esse método SM+, onde a gente cria estratégias de endomarketing. Legal. Olha que loucura. Endomarketing para servidor público. O político faz um endomarketing para melhorar o serviço para a população. Isso é um método. Beleza. Foi uma coisa que eu inventei. Mas o endomarketing eu não inventei. Claro. Você entende? Então, a minha ferramenta para aquele cliente é uma ferramenta processual. Então, eu inventei um processo dentro de uma ferramenta pré-existente. O que eu discordo que acontece muito é que as pessoas pegam um PDCA e colocam o nome de giro não sei o quê. Sim, aí é ruim. Você entende? Sim. Aí... O cara pega a matriz SWOT e bota escute seu cliente, escute seu concorrente. Não é o nome disso, é matriz SWOT. Não tem método, não bota esse nome. Ou 4W, 4 não sei o quê. Não é isso, não faz isso. A matriz SWOT, ela é matriz SWOT. O que eu vou desenvolver com a matriz SWOT, aí eu desenvolvo um método. É meu. Perfeito. Eu fiz esse processo lá naquela disciplina de organizações e métodos, bolinha, quadradinho, losango, e aí eu faço o meu negócio. Agora, eu não posso dar um nome do PDCA. Sim, uma coisa que já existe. Sabe? Sim, isso que eu quero dizer. Concordo. Entende? Concordo. Perfeito. Léo, até já caminhando para o final, eu queria falar um pouquinho da SM Fitness, né? Da academia, porque eu sei que ela é um grande sucesso em Niterói. A gente até estava conversando, você me contou que ela é uma das 30 maiores no Gympass. 30 maiores. E como unidade única fica entre ali os 5 maiores. 5 maiores. Então conta pra gente o que vocês fazem de diferente lá, que faz com que seja um grande sucesso, seja tão grande e ainda mais com uma unidade única. Começa pela razão dela existir. Nós somos uma empresa do ramo de academias que cuida das pessoas. Começa por aí.
Perfeito. O segundo ponto é a gente entender que tecnologia, ela avança, a tecnologia, ela atropela, a tecnologia, ela não pede licença, ela vai chegando e acabou. E eu tive isso muito em mente, analisando, há 30 anos atrás, como era o serviço de táxis da minha cidade. Eram táxis velhos, os motoristas fumavam muito, você entrava, o cara ia com aquela janela aberta, fumando, você ali dentro, caro. Com a entrada do Uber, na minha cidade, pelo menos, Niterói, todos os táxis hoje são novos, ar-condicionado, balinha, e o serviço paritário com o preço do Uber. Ou seja, a tecnologia, ela modificou a forma como a sociedade vê aquele serviço de transporte de pessoas. A gente tinha redes de hotéis enormes pelo mundo inteiro, caríssimos. O Airbnb achatou o preço para baixo. Todo mundo hoje tem acesso. No ramo de academias não é diferente. Em 2009, eu malhava numa academia que era R$ 280 a mensalidade. Hoje, essa academia é 149. Caraca. 15 anos depois. A Smart Fit revolucionou o mercado de academias, democratizando a atividade. Então, o que a gente faz na SM? A gente pega tudo isso, usa as ferramentas de administração sem nenhum método estratosférico e adequa às necessidades do mercado. Então, hoje, a gente tem Gym Pass, Total Pass, Guru Pass, Class Pass. Eles crescem mais de 100% ao ano. E eu vou ficar fora? Não vou. Se eles crescem, o Gym Pass é um unicórnio, o Total Pass é do grupo Smart Fit. Duas potências avassaladoras. Eu vou ficar brigando, vou ficar negando, muito pelo contrário. Eu tive na diretoria do Total Pass anteontem. Fui lá conversar com eles como eu faço para melhorar o meu trabalho, que para eles, do cenário deles, é espetacular. Por quê? Porque todo o mercado fitness é contrário às plataformas digitais. Perfeito. Só que você pode ser contrário à vontade, porque eles não estão nem aí para gente. Eles vão desenvolver. Não são eles, é a tecnologia. O Airbnb não está nem aí para o dono de hotel. Você acha que o quinto andar está preocupado com o dono de imobiliária? Você vai alugar no quinto andar, você bota um imóvel seu, eles te garantem 1 ano de aluguel. Eles te garantem tudo. Tecnologia. Novo perfil de consumo. Novos horizontes de negócio. Se o dono da imobiliária não se movimentar, vai quebrar. Vai quebrar. E o que eu fiz? Vi que o mercado estava mudando, estava na FGV, conversei com os professores, principalmente com o meu professor de gestão estratégica, que é um cara muito inteligente. Ele falou, olha, é uma estrada sem volta. Ou você se agarra nisso aí, ou você vai ficar no caminho. E eu me agarrei. E hoje, efetivamente, a SM é muito reconhecida por todas as plataformas. A gente tem um resultado muito positivo e sem largar a nossa missão, que é atender pessoas. Então, as outras academias que deixam de lado o cliente Gym Pass, o cliente Total Pass, eu tenho um profissional exclusivo para atender esse cliente. Então, o cara que chega lá do Gym Pass, ele pensa que vai ser deixado de lado. Quando ele entra na empresa, ele se depara com um cara uniformizado, com o uniforme do Gym Pass, fala, eu vou cuidar de você, ele nunca mais vai em outra. Perfeito. E ele vira meu cliente. Então, se ele paga mensalidade na minha academia ou não, ele é meu cliente. Eu recebo do mesmo jeito. É isso que as pessoas precisam entender. O empresário, ele tem muito medo da liberdade do cliente. Sabe? Eu acho que isso é uma das maiores diferenças entre como vocês fazem na SM e como outras academias fazem. Porque muitas vezes as outras academias é plano anual, é multa, é taxa. Isso aí. E vocês pensam totalmente ao contrário. Nada. Então é deixar o cliente livre, mas servir muito bem ele para que ele volte. Isso. Ô, Bárbara, eu tenho uma equação, isso é bem legal. Eu tenho uma equação na minha vida, nos meus negócios, que é o seguinte: valor, ele tem a sua percepção
dividida pela sua expectativa. Quando você chega numa empresa para usufruir de um serviço, você vai com uma expectativa. Você vai pensando alguma coisa. Você vai imaginando alguma coisa. O que você quer daquilo? Então você chega numa loja, chega lá na Zara, por exemplo. Juju adora Zara. Aí chega lá na Zara. Não sei o quê. Eu ontem vi uma camisa da Zara, na Zara para homens, uma camisa de linho, R$ 289. Linda. Eu achei linda. E eu tinha visto essa mesma camisa numa outra loja de marca. R$ 1.100. Eu fui com uma perspectiva de que a Zara tem os custos altos. Quando eu cheguei lá, eu vi que era completamente diferente. Que era 1/3 do preço da mesma camisa que eu vi numa outra loja de marca. Aquilo gerou valor para mim. E eu vou lá comprar essa camisa hoje. Você entende? Então o perfil de consumo é muito... Qual é a sua expectativa? X. Qual foi a sua percepção? Poxa, foi 3x. Então, seu valor é 3 vezes aquilo que você... Então, quando você tem essa questão sobre as plataformas digitais, o cara chega lá já esperando ser deixado de lado, já esperando ser maltratado, já esperando ser um peso para aquela empresa, e aí a pessoa fala, vem cá, eu vou cuidar de você. Virou o jogo. Perfeito. Entendeu? É muito isso. Perfeito. Maravilha. E como é que vocês veem uma mentalidade assim de inovação dentro da SM? Como o ramo de academias, ele é um ramo que lida com pessoas, a tecnologia, ela é uma forma de ferramenta. Ela não substitui o ser humano. Eu não acredito que os apps de malhação, de treinos e tudo mais, podem até avançar. Mas eu acredito que o ramo de academias ele cresce mais por uma questão de contato pessoal. O ser humano, ele é um ser social. Então ele vai querer ter o contato com a pessoa. E em termos de evolução estratégica da empresa, a gente usa a tecnologia como meio, não como objetivo fim. Então a gente cresce os nossos espaços físicos. A gente vai abrir agora mais 2 unidades esse ano de 2025. Legal. E para que a gente atenda mais pessoas e a gente vai aumentar a nossa equipe proporcionalmente ao número de unidades. Então a gente vai, são 4 unidades, a gente vai quadriplicar o nosso número de pessoas, porque eu quero que tenha tantas pessoas atendendo como é hoje na SM sede, sabe? Eu vou fazer o mesmo atendimento na SM filiais, na SM mãe, para que a gente possa manter a nossa cultura, manter o nosso valor e usar a tecnologia só como uma estratégia de ferramenta. Não vai ser atividade fim. Perfeito. Maravilha. Beleza, Léo. Vamos fazer então um bate-bola aqui. Eu vou falar uma palavra e aí você responde, pode ser com uma frase, com uma palavra. Tá? Família. Porto Seguro. Dinheiro. Dinheiro. Pegou. Consequência. Liderança. Indispensável. Propósito. Razão de viver. E Léo por Léo. Obstinado por ser feliz. Perfeito. E uma mensagem para você deixar hoje para empresários, pessoas principalmente ali que querem, empresários em geral, mas principalmente para quem está nesse momento mais operacional, digamos assim, e quer se tornar um empresário, quer usufruir mais da vida, ser mais feliz, ter uma vida mais leve, e mesmo assim ter um negócio grande, próspero. Pessoas na internet, todo mundo fala que a gente só morre uma vez. Né? Então, eu discordo. Eu acho que todos os dias que a gente não faz o que a gente tem que fazer, a gente morre todos os dias. Então, o que eu digo para as pessoas é que eu sempre fui uma pessoa de decisão. E a gente só vive essa vida para ser feliz. O ser humano, ele foi feito para ser feliz. O sorriso é uma capacidade que emana tudo de bom que você tem. Enquanto que a mente sisuda, ela traz o que você tem, não de ruim, mas traz uma coisa menor. Então, se você busca o que você efetivamente tem no seu coração, é impossível não dar certo. Porque você está indo na sua essência. Né?
Então fala-se muito hoje na internet sobre posicionamento. E do ponto de vista pessoal, eu acho que quem não se posiciona para a sua vida, na sua felicidade, é posicionado na vida dos outros para fazer alguém feliz. Então tem muito isso. Não é uma frase de efeito, não é uma frase de impacto, mas eu acho que as pessoas precisam se posicionar internamente, dentro do seu coração, para que elas não se submetam ao posicionamento da vida de ninguém e sejam felizes. Perfeito, concordo muito. E essa coisa de tomar essa decisão, né? Se alinhar consigo mesmo, tomar a decisão, não olhar para os lados e não desistir. E se der errado, que bom. Que bom, e foi aprendizado. Vai lá e tenta de novo, e se levanta e vai, porque só acaba quando termina. Não adianta. Não tem nada que vai acontecer, não vão te matar, não. Então tenta de novo. Exato. Sabe? Vamos lá. Perfeito. E eu costumo dizer que não existe sentimento melhor do que esse de deu errado, mas eu fiz de novo e deu certo. Eu consegui, me tornei maior que aquele problema. Olha, Isso aqui eu é maravilhoso. Olha eu aqui. Fiz de tudo na minha vida. E tô aqui. É verdade. O Léo sempre tem uma história sobre tudo. Entendeu? E tô aqui. E deu tudo certo? Claro que não. Muita coisa deu errado. Muitas vezes eu parava e falava, meu Deus, e agora? Mas eu levantava e ia. E não é questão de dinheiro não, tá? É questão de interna. Sim. Questão de você estar num beco sem saída de você com você mesmo. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser. Mas se você tiver num beco sem saída de você com você mesmo, já era. Sim. Sabe? É isso. Maravilha, perfeito, Léo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Na verdade, por ter até incentivado, né, esse podcast a acontecer. Esse foi o nosso primeiro episódio, teremos outros. Você vai ser convidado, o Juju participa dos próximos. E é isso. Bora pra cima, bora fazer acontecer. E muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio. Obrigado, Bárbara. Obrigado pela oportunidade, pelo prestígio de estar aqui no primeiro episódio. Para mim é de uma importância brutal, como você gosta de falar. Tenha muita certeza que eu e o Ju estou muito felizes de estar aqui hoje. E a gente torce muito pelo nosso crescimento, torce muito pelo seu crescimento. A gente quer estar junto de tudo isso, porque a gente acredita muito nisso. E as pessoas que botam o pé firme, que pisam firme, elas têm uma caminhada muito longa. Tá? Parabéns pela iniciativa e pode ter certeza que a gente está aí junto para a gente mexer com esse país inteiro, com esses empreendedores, com essas pessoas que querem. Porque muitas das vezes as pessoas precisam só de uma mão, sabe? Só de um carinho, de um afago, de uma simplicidade. De uma direção. De uma direção. Tá? Vamos em frente. Vamos em frente, só o começo. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu e nos vemos no próximo.